paz do Senhor, essa é a lição número 9 e nós vamos aprender hoje sobre a ressurreição de Lázaro. O texto base para a nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 ao 45. É bem interessante que vocês leiam para que vocês possam entender melhor em que contexto se passava a história. Jesus estava perto de concluir o seu ministério e ele sabia que em poucos meses ele precisaria enfrentar o momento mais difícil da sua missão, que era a cruz. E os sentimentos de disputa e ameaça entre os líderes religiosos era crescente. E assim Jesus foi para uma região mais distante de Jerusalém junto com os seus discípulos. Um certo dia chegou um mensageiro com um recado de uma família muito querida por Jesus. Era Marta e Maria. E elas enviaram um pedido de ajuda a Jesus, porque Lázaro, o irmão delas, estava muito doente. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e eles moravam em Betânia. A Bíblia não informa como foi que essa família se tornou tão próxima de Jesus. Porém, a mensagem enviada pelas irmãs dele deixava claro que o vínculo entre eles era muito forte. No capítulo 11 e no versículo 3, a parte B, as suas irmãs mandam dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o apóstolo João, ele é o único a registrar a história através de aspectos bem humanos, como a rotina de Jesus. Ele relata que Jesus ele tinha relacionamentos. Mesmo sendo Deus e com todo o poder dele, Jesus não agia de uma forma isolada ou independente. Ele olhava nos olhos das pessoas, conversava, participava de festas, de enterros e comia com pessoas de todas as classes sociais. E como Jesus era um viajante, ele sempre precisava de hospedagem. Na sua época não havia hotéis como nós temos hoje, e geralmente os viajantes eram acomodados nas casas de pessoas. Para os judeus, a hospitalidade é algo muito importante, de forma até que as pessoas recebiam peregrinos que elas nem mesmo conheciam. E, por certo, Jesus tinha outros amigos em outras cidades, porque ele deve ter sido recebido, hospedado e ter jantado com muitas pessoas. Mas sabemos que essa família, em particular, Marta, Maria e Lázaro, recebeu Jesus algumas vezes em sua casa. Estabelecer relacionamentos foi um dos trabalhos de Jesus. Ele veio salvar o mundo, mas chamou discípulos para trabalharem com ele nessa missão, anunciando o Evangelho. Ele conheceu profundamente cada um dos seus discípulos, só que estabeleceu uma intimidade maior com 3 deles, que eram Pedro, Tiago e João. E João era o mais íntimo. Jesus ele não se isolava das pessoas, muito pelo contrário, ele se misturava com a multidão. Ele tinha comunhão com as pessoas mais simples e tocavam nos doentes enquanto todos se afastavam deles. Nós podemos ver vários relatos na Bíblia quando Jesus está andando pela multidão e a mulher, o fluxo de sangue toca nele, ou quando ele curava os leprosos, que eram pessoas de que todos queriam distância. E Jesus também ele tinha sentimentos, ele tinha amizade, sentia alegria, dor, compaixão, derramava lágrimas. Tudo isso é citado nessa história da ressurreição de Lázaro. E essa é a maior prova da humanidade de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele experimentou e conheceu todos os sentimentos. A Bíblia ainda dá destaque para momentos dele de ira, de pavor, de cansaço, indignação, até fome e sede. Sentiu também decepção, amor e solidariedade. Jesus não negava os seus sentimentos, ele sentia, se expressava, mas não pecava. E como Deus, ele conheceu em sua pele toda a fragilidade da nossa humanidade. O tópico que nós vamos entrar fala sobre a tristeza de Marta e Maria. Diante do pedido de ajuda que elas mandaram um mensageiro até Jesus para dizer que Lázaro estava doente. E diante daquele pedido de ajuda, Jesus enviou uma resposta, mas não foi atendê-los de imediato, não foi até lá. E o mensageiro retornou para Betânia, que é a cidade onde elas estavam, sem Jesus, com a seguinte mensagem. João 11:4, está escrito assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus enviou
essa mensagem para elas e parecia até mesmo uma palavra de consolo. Mas depois de alguns dias, Lázaro morreu. E com o falecimento do único homem da família, as irmãs poderiam perder o seu sustento e também a casa. Sem o irmão, elas ficariam órfãs e também desamparadas. E aparentemente, parecia que o que Jesus disse não teria se cumprido, porque Lázaro estava morto. Mas depois de 2 dias de receber o recado, Jesus decidiu sair de onde ele estava. Ele comunicou aos discípulos que todos eles iriam voltar para a região da Judeia. E alguns discípulos questionaram Jesus. Eles sabiam do clima tenso que estavam entre os líderes religiosos e eles temiam ser apedrejados. A Bíblia relata que alguns disseram assim: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Mas Jesus sabia qual era a sua missão, qual seria a forma da morte dele, que seria através da cruz, e que ele não morreria por ataque de nenhum líder religioso. E quando ele chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, porque o lugar onde Jesus estava e a cidade de Betânia era muito distante. E a irmã mais velha, ela foi a primeira que saiu correndo ao encontro de Jesus. E diante dele ela expressou a sua tristeza e também a sua fé. Em João, no capítulo 11 e o versículo de 21, está escrito assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E diante da tristeza, Maria também expressou essa mesma frase, esse mesmo pensamento de que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E diante da tristeza de todos que estavam ali, dos familiares, de todas aquelas pessoas que acompanhavam o luto, Jesus decidiu ir até o túmulo, porque ele sabia muito bem que a fatalidade que tinha acontecido tinha também um grande propósito. E Jesus, os seus discípulos, Marta, Maria, todos os amigos e parentes que estavam lá se dirigiram ao sepulcro. E lá, diante de todos, Jesus chorou. Ele também expressou a dor no seu coração. E foi uma prova do amor e da amizade que ele tinha por Lázaro. E então Jesus ordenou que abrissem a caverna. E então Marta alertou que isso poderia ser imprudente, porque ele já estava morto há vários dias e poderia ter um cheiro ruim. E Jesus, no capítulo 11, o versículo 40, diz para ela: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E após a abertura do túmulo, Jesus fez uma oração pública, a fim de testificar que o milagre que estava prestes a acontecer ali era uma amostra do poder de Deus por intermédio dele. Então ele ordenou: Lázaro, venha para fora. Imediatamente Lázaro voltou à vida, se levantou enfaixado como estava e saiu do túmulo. E com esse sinal, muitas pessoas passaram a crer que Jesus realmente era o Messias, que ele era o Salvador e o prometido Filho de Deus.